a Cida. Então, sejam bem-vindas. Boa noite, é bom estar com vocês. É um dia especial, né? Aniversário. Então, vá onde você quer estar. Eu quero estar falando de astrologia, eu quero estar falando de conhecimento, né? Esse é o lugar que eu gosto de estar, né? Enfim, é bom estar com vocês. E aí, como eu coloquei no grupo, a gente vai dividir esse papo em duas partes, né? Primeiro nessa parte de estudo e depois eu vou tentar fazer um olhar curto assim de previsão para cada mapa sobre a casa de Gêmeos. Uma coisa sucinta, né? Não dá para ter uma profundidade, porque é muita gente, mas é mais no sentido de a gente conseguir trocar essa ideia junto. E aí, assim, para quem está chegando, a linha de estudo é sobre a mandala astrológica e tendo signos como base nesse sentido de desenvolvimento. E aí, o meu olhar é um olhar espiritual. Espiritual no sentido de que a gente veio para essa existência, a gente está encarnado num propósito de se lapidar, crescer, evoluir, melhorar, ser melhor do que a gente foi. E a astrologia em si, ela é uma linguagem que vai falar sobre essa individualidade, sobre cada aprendizado. Então, os signos em si, eles vão falar desse processo de evolução. Então, a gente falou do signo de Áries e falou do signo de Touro, e aí o autor ele fez uma analogia no sentido assim, o signo de Áries, então é como se fosse aquela potência do espírito chegando nessa encarnação e aquela força, aquela pressa, aquela urgência, né, de querer resolver, de querer ir, de querer fazer, de querer brigar, de querer se prevalecer, né? Então a gente falou muito disso. Depois o signo de Touro, no finalzinho do signo de Áries, no signo de Touro já tem uma coisa assim de estar familiarizado com a matéria, dos prazeres da vida, da questão fixa, da questão de também de se apropriar da natureza e tal. E todo esse contexto, né, do signo de Touro, que é essa apropriação da própria natureza, né, a gente pode pensar. E agora o signo de Gêmeos, a gente pode pensar numa questão assim de identificação com a linguagem, identificação com a fala, com a escrita e todo esse processo mental e cognitivo, né? Que é justamente o signo de Gêmeos, né? E aí são 30 graus para cada signo. E aí eu pedi para vocês para escolher, né? Um grau de 1 a 30, né? Para a gente começar. De 1 a 30, só que aí nessa linha, né? O número do primeiro decanato, o número do segundo decanato e o número do terceiro decanato para a gente conseguir tentar ter essa evolução na leitura. Quem sugere? Do signo de Gêmeos. Um grau familiar. Ou que não seja familiar, né? Um número, né? Grau Cida? 5, grau 5. É 5. que 5 do primeiro decanato, do segundo decanato. A Cida falou algum número? não falei, sabe por quê, Rodrigo? Eu tô chegando agora e eu tô tentando me adaptar, bem geminiana, bem, apesar de não ser geminiana, Ah, você geminiana. é geminiana? Não sou, mas eu sou canceriana, mas assim, minha casa 4 é em Gêmeos. Eu tenho Sagitário meio do céu, né? E eu Entendi. e assim, ó, eu acho que vocês todos já estudam astrologia há muito tempo, né? Já são astrólogos. E eu estou começando a estudar, então eu recém estou chegando, eu prefiro ficar mais a minha, porque eu acho que eu estou meio perdida ainda. Então, prefiro. Mas não tem isso, não. A gente tá tudo aqui começando. Tá tudo Tá, atrapalhado aqui. Ninguém tá entendendo o que tá acontecendo. Pode Mas tá falar tudo grau, certo. pode falar grau 21. 21. 21, terceiro decanato. Não, 21 Não, segundo. segundo. O Rodrigo, mas olha, eu queria antes ou depois a gente fazer um comentário sobre a sua entrevista. Que linda, hein? Com o Você Robson. gostou? Nossa, muito legal. E o orgulho dele pô, o meu discípulo tá superando o mestre, né? A gente percebe nitidamente. Muito legal, muito legal. Você sabe que Como assim, é-
Você sabe que assim, eu particularmente eu gosto de falar, gosto de aparecer, eu tenho sol na casa 10, né? Então isso pra mim não é uma coisa assim que me causa, claro, de ficar com vergonha e tal, mas não é uma coisa que eu não. Eu gosto, vou falar a verdade, né? Mas quando o Robson ele lançou o podcast, então a Escola Gaia de Astrologia aqui em São Paulo, ela tem 30 anos, né? Então eu sou das últimas gerações da Gaia, né? Então quando ele lançou o podcast, eu falei assim, tá, se chegar em mim vai demorar, né? Que ele conhece tanta gente, né? Então, tudo certo, né? E aí ele me chamou pro terceiro, e aí eu fiquei todo assim, sabe? Porque tem esse saudosismo, né? Ele que me ensinou, professor e tal, né? E eu fiquei todo. Mas foi muito legal. Para mim, presente, assim, né? Muito legal. Muito legal. E aí, falando disso, acho que é importante assim, a gente poder trocar, né? Porque assim, ó, vocês estão na internet, vocês têm, né? Hoje na internet tem muita informação, a gente está falando da questão de gêmeos hoje e tal. Então, a astrologia, ela tem. Eu acho que qualquer estudo, mas vamos falar de astrologia, ela tem duas fases. Uma fase mental, no sentido da gente conseguir decorar, conseguir falar, conseguir argumentar sobre o conhecimento em si, e tem uma fase que a astrologia entra dentro da gente, assim, vira uma linguagem para além da questão mental. É uma coisa assim diferente. Então, para mim, a astrologia, ela é mesmo uma linguagem que ela ultrapassa a parte mental, ela alcança o espírito. Então, o exemplo que eu sempre dou, sempre falo disso assim. Eu trabalhei em algumas clínicas, né? Eu já falei isso aqui, mas eu vou repetir. Trabalhei em algumas clínicas. Então, assim, as clínicas tinham 40 pessoas em recuperação, 60, 70, né? Trabalhei em muitas clínicas. E a coisa mais difícil que tem os dependentes químicos falarem de outra coisa a não ser droga. O tempo todo eles estão falando de droga. Estão internados lá 2 anos, 1 ano, e estão falando de droga, droga, droga. Quem usou mais, quem usou menos, quem bebeu, quem não sei o quê. Parece que fica impregnado. E com a linguagem da astrologia, eu ia lá uma vez por semana nas clínicas, uma reunião de 1 hora, 1 hora e meia, fazia uma mapa astral de todo mundo, falava de cada signo e tal. E, e os profissionais da clínica, eles acabaram me chamando, e eu lembro do psiquiatra me falando assim, fala assim, tá, o que você fez? Porque eu não sei o que você fez, nem conheço astrologia, mas os meninos não falam outra coisa a não ser de signo de astrologia. Alguma coisa você fez. Então, não é eu, né? Eu acho que a linguagem simbólica, o Jung já falava isso, né? A linguagem simbólica, ela tem um poder de penetração e de causar esse entendimento. Então tem um lugar diferente, assim. Então, não sei se vocês percebem, mas tem muita gente que repete. A pessoa ela é boa na cognição, ela repete. Agora, saber tocar o chão com aquilo é outra É, linguagem diferente, né? você colocou uma coisa muito interessante, que é exatamente a questão da linguagem, né? Então, é uma linguagem simbólica, um símbolo, ele é vivo, está até no livro da Mandala, que a gente está estudando, falando, ele fala exatamente isso, né? E essa é a busca do filósofo. E o que eu achei muito legal, assim, na entrevista, né, é que como isso aflorou em você, e o caminho foi exatamente por essa linguagem que é da sua alma. Então, e como você ter essa percepção, essa sensibilidade, intuição, a gente só consegue ofertar aquilo que a gente tem mesmo, né? Então, você proporciona isso, você dá esse direcionamento. É um imenso farol, assim, só que vai no cerne, sabe? Essa é a minha impressão sobre você. E é assim Sim, que eu senti você, no meu processo, assim, do pouco contato das aulas, da forma como você expressa. Então, tudo é linguagem, né? Tudo, absolutamente tudo é linguagem. O som é linguagem. Então, é pela linguagem que a gente constrói o mundo, é pela linguagem que tudo existe. Desde de várias culturas, se você pegar judaico-cristã, né, que é início ao verbo, então você é, consegue, de uma forma plástica, trazer essa forma para quem você expressa, na forma de leitura do mapa.
assim, muito além, né, do que vem. Então, é natural que o mestre ali tenha chamado você, realmente, Nossa, porque isso é uma energia tão potente que se explica como você movimentou a energia de todo aquele ambiente, né, que você estava na clínica. é, De fato, há uma transformação, é a capacidade de transmutação. é isso. E aí, só Eu- para também acrescentar, desculpa, Esther, só para a gente também acrescentar nesse estudo nosso hoje, então tá. Então, quando eu digo que é um caminho espiritual, eu quero dizer que é um caminho de autoconhecimento. Essa é a minha visão, tá? Então, autoconhecimento para mim é um caminho espiritual. E aí, na minha cabeça, então, o espírito ele encarna, e aí nesse jogo da vida, a gente vai passar pelas experiências que estão escritas no mapa, e através dessa experiência a gente tende a ter a oportunidade de se conhecer. Só que a gente não tem essa cultura de olhar para dentro, e a gente continua buscando fora. Então a gente vai passando várias repetições na vida, é como se a vida falasse assim: para, olha para dentro, tem a ver com você, não é à toa que você está passando. E a gente não consegue perceber e continua olhando para fora. Porque não é uma coisa simples, é complexo. Porque a gente não é um só, nós somos vários, né? Então, são vários arquétipos, né? Então, se a gente pegar a astrologia, cada planeta vai falar de uma dignidade nossa, referência, né? Então, esse aprendizado. Então, o que eu quero dizer assim, a astrologia não ancora esse aprendizado. Mesmo no dia a dia. Então, por exemplo, de repente eu acordo no dia, porque eu faço um horóscopo diário, né? Então, eu acordo no dia e eu vejo que eu estou mais agitado. E eu consigo perceber, eu falo assim, tá, tô mais agitado hoje. Entendi. E aí eu vou olhar o horóscopo, ver se a Lua tá no signo de Gêmeos e tá com aspecto de Marte. Então não é muito sobre Marte, sobre Gêmeos que tá lá no céu. É sobre esse símbolo me trazer informação interna, de eu entender e falar assim, tá, então a minha alma, ela tá mais agitada, tá mais inquieta, ela tá buscando mais informações. Só de eu conseguir conectar com essa informação simples, eu já acalmo, faço assim, tá, calmou, entendi o que é. Quando eu entendo o que é, apazigua. A nossa cultura nos ensina a fazer o quê? A ouvir música para distrair, a comer, a comprar, 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 comprar. Aí hoje, internet, né? Celular, celular, celular. Então a gente está sempre distraído com alguma coisa, sempre correndo em torno de nada, assim. Então, esse correr é como se a gente estivesse fora do tempo. E aí eu falei muito disso. Então, o Saturno, na astrologia, ele representa essa realidade, essa nossa existência, esse tempo. Então, o Saturno ele é o senhor aqui. Quem manda aqui é Saturno. A encarnação é de Saturno. Então, é como se a gente tivesse um preço a pagar sobre o aprendizado. Então, tá encarnado, tem que pagar o preço da realidade. Ok, Saturno. Pagar conta, pagar boleto, dar conta da realidade, o tempo cronológico. Só que o espírito, ele tá além do tempo. O espírito, ele é eterno. O espírito, ele é contínuo. Ele tá além desse tempo cronológico. Então, a gente vive, em média, 80 anos. Só que o espírito, ele é eterno. Então, algumas verdades a gente encontra para além do tempo. Só que eu preciso dar conta do meu tempo primeiro. E aí, para ficar simples, é tipo assim: o peso de Saturno sobre a Lua, que tem até uns livros antigos que falam sobre o par Lua-Saturno, que quer dizer o seguinte, assim, a minha alma e a realidade. Então, o ajuste da minha alma com a realidade, o ajuste da minha alma com esse tempo. Então, a minha alma, todas as almas, elas estão aqui de alguma forma inadequadas, porque o tempo não é um lugar adequado para que a gente esteja. Então, como que é essa relação da alma com Saturno? É aflita, é angustiante, tem carência. Como é que eu lido com essa realidade? Então, eu fujo através das relações, eu sou capaz de
de dar conta disso. Então, tem todas essas urgências. E aí, para ficar simples, para não ficar uma coisa assim homérica, para a gente poder começar logo, o peso de Saturno sobre a alma, numa referência do passado, que a gente está falando do tempo, ele traz a culpa e o ressentimento. Então, eu deveria ter feito, eu não deveria ter falado, olha o que eu fiz. Então, eu fico assustado, com medo do passado. Culpa, culpa, peso. E a culpa, ela é uma âncora. Ela traz angústia, ela traz densidade. Então, dentro desse processo de dependência, muitas vezes tem uma culpa latente ali, escondida, e a pessoa não consegue lidar com aquilo, tem medo, esconde para debaixo do tapete e fica refém daquilo. Ok, tudo certo. Então a gente vai para o passado, por isso que a maioria das terapias, elas vão terminar falando da questão familiar, sobre o pai, sobre a mãe, sobre a história, porque ali você consegue limpar o campo e se perdoar, se colocar no lugar, né, de falar, não, tá tudo bem, tal, perdoar minha mãe, fazer as pazes com a minha história, entender a ancestralidade, entender muitas das vezes que a gente é resultado. Então, assim, tem coisa que não tá na nossa mão. A gente é resultado de uma história, tem uma construção ancestral até chegar na gente, tem muita coisa por detrás, então a gente começa a se aliviar disso. Ok. E aí, ao mesmo tempo, o Saturno, ele traz o medo do futuro por um outro olhar. Então, medo do futuro. Então, eu tenho que comprar, eu tenho que dar conta, eu tenho que pagar, eu tenho que estudar, eu tenho que não sei o que, eu tenho. Então, a gente começa a correr atrás da sustentação. Claro, a sustentação é importante, só que, principalmente aqui, na nossa cultura, é uma coisa maluca. Isso aqui é uma coisa maluca. A corrida pelo dinheiro, a corrida pela sustentação, essa corrida. Que aí traz o quê? Traz ansiedade. Todo mundo ansioso, correndo atrás, correndo atrás, correndo atrás, correndo atrás, cargas de trabalhos homéricas, né? E essas coisas. Então, de qualquer forma, o que eu estou dizendo é que, assim, o espírito, quando a gente está em paz com a gente está no agora. Estou no agora. Agora, eu estou aqui agora e agora, para mim, aqui está tudo bem. Estou em paz aqui, eu consigo estar presente, está tudo bem. Então, não estou preso no passado, limpei, consegui dar conta disso, e também não estou nessa angústia correndo para o futuro. Isso pode parecer simples, mas é uma coisa assim gigante. E a maioria das pessoas não conseguem passar numa existência pelo portal de Saturno. As pessoas Você, elas ficam ali, independente da condição financeira, independente do resultado, né? É uma coisa assim. E aí, claro, dependendo do aspecto que faz no mapa, e é isso que a gente vai entender também, que tem essa questão da individualidade, né? Dependendo do aspecto que faz no mapa, aquilo tem mais facilidade ou menos facilidade para ser conscientizado. Mas, enfim, nesse sentido, né? você falou uma coisa lá na entrevista, como você está na questão do tempo, né? E assim, eu sei isso mais por vivência, de sentido, do que por palavras, embora eu as use. Que é o seguinte, vocês colocaram assim em Kairos, né? Kairos então é um tempo dentro de um tempo. Eu vejo como é aquilo que é o transcendente, né? Então, Saturno, né? Cronos, com essa exigência toda, e faz parte da existência. A gente é finito aqui, né? Na materialidade. Mas é exatamente esse tempo no agora, esse agora que você alcança, que é o tempo sem tempo, e a gente de fato entra num lugar onde não tem tempo nem espaço, onde está tudo, estar no todo, né? Eu não sei se foi isso que vocês estavam falando quando vocês fizeram essa referência de Kairos, porque para mim Kairos me traz isso no sentido. Mas realmente é raríssimo a gente conseguir se deixar fluir para isso, né? E esse é o único sentido, na verdade, porque não tem máscara, não tem defesa, é a fluência, né? Não sei se foi isso que também vocês colocaram ali, foi também dessa Não, forma que. foi sim. E agora, já para entrar eu estou falando do estudo de gêmeos mesmo, estou tentando ter esse norte, né?
para entrar nesse lugar é tipo assim, então tá, entendi. Só que tem um paradoxo aí, que ele é gigante, que é tipo assim, ó, não é sobre saber falar sobre isso. Porque o ego, muitas das vezes, ele pode fazer a gente acreditar que a gente sabe. E saber e conhecer que é esse eixo Gêmeos e Sagitário são coisas diferentes. Então, a maioria das pessoas, elas falam muito bem. Agora, a vivência, ela é diferente. Vivenciar, tocar o chão. Então, parece coisa de maluco, assim, mas eu vou dar esse exemplo de novo da dependência química, só para porque é a experiência que eu tenho. Então, assim, porque também foge da gente, né? Mas a gente também não está livre disso. Mas os malucos, eles são capazes de decorar qualquer texto que fale de terapia, de construção, de aperfeiçoamento e de liberdade humana. Todos, na ponta da língua, porque é falado o tempo todo. Eles são capazes de decorar aquilo. E aí eles decoram aquilo como ferramenta para se defender daquilo mesmo. Então, ele cria uma barreira para ele mesmo, como se ele já soubesse, e esse já saber impede que ele vivencie. Ele não se coloca numa posição de aprendiz. É uma coisa maluca, mas é muito comum. Comum, Jung, comum demais. Jung explica isso quando ele coloca a questão da sombra, né? Enfim. Então vamos lá. E aí, esse contexto para falar do signo de Gêmeos. Então, 5, 21, falta um número do terceiro decanato. Alguém? Rodrigo, 21 é terceiro decanato, né? Tá ali já? 21 é. Passou do 20, é terceiro. Então me escolhe um do 11. 11. Então tá. E aí eu vou dividir aqui. Vou achar. Vou dividir. Como é que eu acho que é rapidinho? Separar aqui. 13, 12, 11, 5. 5. Alguém consegue ler? Por favor, por gentileza. Eu posso ler. Por favor. Fase 65, Gêmeos a 5 graus. Uma revista revolucionária conclamando a ação. Ideia básica: a tendência explosiva dos sentimentos reprimidos e das emoções de base. Todo movimento que imprima uma acentuação excessiva numa dada direção provoca, com o tempo, eu estou um pouco demorando um pouco, gente, porque eu estou no celular, tá? Provoca com o tempo um movimento igualmente extremo na direção oposta. Isso é especialmente verdadeiro no nível da mente. No nível da mente dualista, simbolizada no zodíaco por Gêmeos. Aquilo que é submetido a rígidas limitações em termos de forma e de convenção tende a explodir, gerando a ausência de forma. Pode fazê-lo de modo bastante violento. O que aconteceu com ela? Microfone, desligou o microfone? Ah, tá. E agora? Voltou? Voltou, mas eu perdi aqui a página. Talvez seja melhor passar, então, para uma outra pessoa que esteja Tá com mais bom. facilidade do que eu, tá? Vou continuar aqui, Rodrigo. Tá bom. Pode fazê-lo de modo bastante violento se for oprimido socialmente, por meio de uma revolução, ou, no nível psicológico,
provocando o aparecimento de uma psicose. Pode, da mesma forma, refugiar-se internamente num estado místico, no qual nos identificamos com uma realidade não passível de formulação. Este quinto estágio vincula-se ao primeiro, pois a experiência de um mundo do ser até agora não percebido pela consciência cotidiana é o fator que inicia o processo. Nesse mesmo sentido, uma experiência psicodélica pode tornar a mente momentaneamente transparente a um reino de consciência não estruturada pelo ego, podendo levar a uma tentativa segura de compreensão daquilo que foi revelado de uma realidade transcendente. Quer a ação revolucionária seja violenta ou pacífica, amargamente ressentida ou amorosa, o desejo que prevalece é de ultrapassar as formas estabelecidas. Legal, né? E alguém quer falar sobre isso, não? Alguém? Uma de cada vez, por favor, né? Então, vou começar. Vou começar porque complementa muito um pouco, né, do que eu já estava falando. E aí a gente precisa lembrar que, assim, signo de Gêmeos é uma energia mutável, signo de ar, essa questão da ideia, da troca, a questão da oratória. E aí, nesse contexto, assim, eu não sei se vocês reparam, assim, mas há muita atividade mental também torna a questão, assim, um pouco estressada. Parece que tem ali uma combustão, nervoso, a cabeça não para, aquela coisa, e fala, eu quero falar, eu quero resolver, eu preciso resolver logo. Então, o signo de Gêmeos também faz menção com o trânsito, né? Com a locomoção, com essa coisa assim, ideológica, principalmente. E aí, nesse contexto, e aí trazendo para cá, é tipo assim, a gente também vai perceber que colocar em prática um pensamento não é simples. Eu não sei como que vocês veem isso, mas assim, para mim fica muito nítido assim que depois que eu percebi, não é todo mundo que fala que consegue agir com aquilo. Então parece que tem um mundo mental onde a pessoa consegue falar, argumentar, explicar e tudo aquela coisa, e ela até vive aquilo como se fosse real, só que na prática não. Então assim, dentro desse contexto. E aí eu tô puxando para esse olhar meu espiritual. E aí, quando eu comecei a estudar, uma das primeiras coisas que eu entendi foi assim, tá, o que que é espiritualidade? Espiritualidade é a gente conseguir unir ou alinhar o pensamento, a ação e a emoção. É conseguir ter esse discernimento de ser coerente com a própria cabeça. E aí depois, mais para frente, e aí depois eu posso falar disso um pouquinho mais para frente, né? Nos meus estudos eu entendi que assim, essas cargas energéticas ou cargas espirituais ou interferências, né, que a gente recebe, elas são de ordens mentais. A força mental ela cria espectros, confusões. Então, a minha avó era muito sábia, né? Ela fala assim, ó, quando você tiver uma ideia, não fala para ninguém. Não porque, mas é porque contamina. Sabe, um monte de ideia, muita gente falando, muita opinião, muita sugestão, e a gente fica ali sem saber o caminho a seguir, ou com medo de seguir, ou esperando para seguir. Então a mente ela é um lugar assim muito delicado nesse sentido de autoconhecimento. E o James ele vai falar justamente disso, né? Sobre toda essa energia. Entende? O que vocês acham? Sil, me ajuda, vai, Sil. Assim, eu vou falar um pouco. Eu tenho minha Vênus em Gêmeos. E Tá. eu sou câncer, né? Então, assim, eu só não me identificava nessa questão de relacionamentos mesmo com nada de câncer, né? Então, a necessidade da troca, como você falou, a mente sempre a mil,
E aí, em relações mais íntimas, isso tem um peso imenso, assim, numa Vênus, e a gente é da troca, a gente é da intimidade, então isso também é preciso dosar e é preciso trazer para essa realidade, né, de dar materialidade a isso. Então existe uma ânsia muito grande, essa ânsia, né, ansiedade de Gêmeos é complicado, assim, às vezes de lidar, e, bom, é isso, né? E essa busca é constante, então, que eu acho que me auxilia muito é ter Sagitário no ascendente, para aprofundar, tem alguns aspectos do Escorpião bem forte, mas, assim, Gêmeos tem essa dualidade, assim, mas essa necessidade da troca e de tomar cuidado de não se perder. É meio que, se não toma cuidado, parece que caminha ali por Netuno, né? Só que num outro nível, é pelo conhecimento mesmo. Ele quer saber, ele quer descobrir, quer desbravar, mas não tem muita paciência, às vezes, de aprofundar. Então, isso, eu acho que nas relações mais íntimas, assim, ter gêmeos aí exige, né? Exige que você realmente fala, calma, espera lá, não é só a capa que você lê que você vai se falar do livro. Não sei, assim, é minha percepção. Eu acho uma Vênus bem complicada para mim lidar, mas vou na aprendizagem. Elaine, me ajuda aí, vai. Não, em relação a isso que a gente leu aqui, eu entendi muito essa questão da dualidade do símbolo geminiano e dessa questão de você não se conformar com a questão pré-estabelecida, né? De ter uma abertura da mente para outros conhecimentos. Porque aqui ele está falando desse ultrapassar as formas. Então, se você ficar muito fechado, eu acho que os gêmeos traz isso, né? De você. é, Todo mundo já falou aí, de fazer as trocas, né? E a comunicação vem nesse sentido, dessas trocas, né? Sim. Sabe uma outra coisa legal de pensar também em Gêmeos? Que o ser humano, a gente, né, tem a tendência em ser muito sugestionável. Então parece que a gente vai sendo levado, né? Então, pessoas. E a gente vê isso, né? A política deixou isso muito mais evidente, né? Principalmente aqui. É, as pessoas não param para questionar, para se perguntar, para aprofundar sobre a questão. Elas seguem, elas vão seguindo, elas vão repetindo, né? Ficam dentro daquela forma, daquele Dentro daquela forma. grupo. É isso. Enfim. Mais alguém? Não. Quem chegou depois foi a Kátia. Seja bem-vinda. Ainda quer falar alguma coisa? Eu Também gostaria estou de. aqui. Opa, desculpe. Não, tudo bem, desculpa. Eu estou aqui nova hoje, não vou falar ainda, tá? Próximo fica para próxima. Só Tá estou bom, registrando tudo, obrigada. tá bom. Qualquer dúvida, fala. Fala, Cida, desculpa. Não, assim, eu fiquei refletindo aqui nos geminianos que eu conheço. Eu conheço bastante gente de gêmeos. E eu percebo, assim, que tem uma coisa, que eu não sei se infantilidade seria bem, é isso, né? Mas tem uma coisa, agora me veio a palavra, é que eu não quero fazer esse julgamento da infantilidade, mas tem uma coisa no raso, assim, né? Tem uma coisa de não se aprofundar. Tem uma coisa de viver a vida loucamente, né, de experimentar, de tem parece que tem uma defesa, né, que por trás disso também dessa postura, né, de não ir fundo, assim, é uma defesa, assim. Então, vamos ficar aqui na brincadeira, né? Não sei, posso estar Sim, bastante equivocada, porque eu estou falando isso não com base na astrologia, mas com base na, na observação do convívio com os geminianos que eu conheço. Parece que todo mundo tem um pouco mesmo perfil, assim, da brincadeira, sabe? você Tem uma coisa, assim, de nada muito sério,
se ficar muito sério, vamos parar por aqui, sabe? Tá bom assim, né? Tem uma, parece que assim, tem uma medida. E Não sei aí, se o legal, não, você tá certo. O legal é a gente pensar que assim, importante, né? Primeiro que a astrologia ela fala sobre a natureza. Então, a nossa maior dificuldade enquanto pessoas é a convivência, né? Naturalmente, o relacionar-se em si é a nossa dificuldade, né? A nossa limitação humana vai falar disso, né? E quando a gente começa a perceber que aquilo é a característica daquela pessoa, é a natureza dela funcionando, a gente sai desse lugar de julgamento e passa a aceitar as pessoas ao nosso redor, assim da forma que a gente também se aceita. Isso é uma coisa legal também, que isso tira um peso. E uma outra coisa, tipo assim, por exemplo, já pensando no mapa astral, uma lua em Gêmeos. Então tá. A lua vai falar sobre a alma, sobre a questão emocional, sobre a minha questão inconsciente, a minha profundidade, a minha carga. Uma pessoa que tem uma lua em Gêmeos, ela tem pouca memória, ela tem dificuldade de aprofundar, ela tem dificuldade de até ter um aprendizado mais profundo. Então, se a gente for pensar na questão do inconsciente, é como se fosse ali um aquário, o inconsciente é toda aquela água que está no aquário. Uma lua em Gêmeos é como se fosse uma bola com ar. Ela até afunda um pouco, mas ela sobe rápido. Ela até aprofunda no assunto, mas ela sobe rápido e vai para a brincadeira e vai para a superficialidade. E eu não estou dizendo que isso é ruim, eu estou dizendo que isso é bom, estou dizendo que isso é sim, uma característica. Da mesma forma, para fazer um paralelo contrário, uma lua em escorpião é uma lua que está sempre submersa. Então, ela já tem dificuldade de lidar com as coisas mais superficiais. Já não leva as coisas tanto na brincadeira, tudo para ela ter um sentido maior, é mais profundo as questões. Não é assim, então, ela está sempre intensa, profunda. Entende? Então, essas diferenças, né? Pensando na Lua. E aí, depois a gente olha os outros arquétipos. Vamos ler o próximo para a gente seguir? Que eu ainda quero fazer as previsões do signo de Gêmeos no mapa astral de vocês. Vou ver se eu consigo. Tem que conseguir, né? Quer que eu Consigo. leio? Quero. Deixa eu abrir aqui. Só fala qual é. Agora a gente. 11, né? 11, Vamos lá. 9, 11. 11. Terceiro nível, individual mental, É. fase 71. Gêmeos, 11 graus. Terras de exploração recém-iniciada oferecem ao pioneiro novas oportunidades de experiência. Ideia básica: o poder e o prazer dos novos começos. Essas terras de exploração recém-iniciada podem referir-se a todo o campo ainda não experimentado de atividade potencial em qualquer nível, material, emocional, mental ou supramental. Lidamos agora com o terceiro nível de experiência, na qual a individualidade, ou pelo menos o caráter do ego, opera de modo mais definido. Nas fases precedentes, os inúmeros comentários a respeito dos poderes da mente supunham uma mente baseada essencialmente nos padrões coletivos de uma cultura e de uma sociedade. Agora, neste terceiro nível, encontramos o ser humano engajado, em termos essenciais, em sua luta pessoal e particular pela plena e efetiva individualização. E a percepção inicial que ele tem de experimentar é a de que alcançou um campo potencialmente virgem de consciência e de atividade. Ele se encontra diante do não familiar. Tudo pode acontecer. Este é o primeiro estágio da 15ª sequência quíntupla de símbolos, tendo conquistado, pelo menos em alguma medida, as energias coletivas e materiais da natureza da sociedade. O homem tornou-se um tanto apartado do passado. Ele encara o futuro. Todo passo à frente mostra-se elevando-se à altura da situação. Legal. É isso. E ali no comecinho, a gente estava falando um pouco dessa infantilidade, no comecinho do texto,
falou um pouco dessa infantilidade, né? Dessa coisa assim mais superficial, e depois ali a gente já está falando do terceiro decanato, né? Então já está numa fase de conseguir entender, de conseguir brigar pela sua individualidade, conseguir questionar, conseguir perguntar, conseguir aquela fase, né? Por quê? Para quê? Então a gente começa a questionar as questões, né? A falar sobre o que está pensando. Já não é uma repetição superficial, já começa a ter um pouquinho de base, né? Dentro desse contexto. O que vocês acham? Ele saiu da dispersão. Eu queria fazer uma pergunta sobre, assim, a proposta do livro, no sentido, então, a gente vai vendo os graus, e conforme o grau que está no mapa de uma pessoa, 6, tá? É uma dúvida. Então, ele fala aqui que os graus anteriores estão muito no coletivo, no inconsciente coletivo, é onde ele vai versar ali, né? Ar, elemento ar e tudo mais. E a partir aqui do 11º é um gêmeos com características diferentes já, né? Então, nesse processo do primeiro passo ali da individuação. Ou seja, ele começa a focar na sua essência, agora sem se perder assim tanto por tanta informação. Talvez menos lúdico e mais focado, seria isso? Não sei se menos lúdico, mas eu acho que começa a perceber a diferença, né? Porque, por exemplo, assim, eu tô fazendo provocações aqui, mas a gente vai entender que, tipo assim, sou sagitariano, né? Vou ter licença poética. O certo e o errado depende do ponto de vista, do parâmetro que a gente tem, da história daquilo. Então, por exemplo, aquele filme lá que ficou muito famoso, Casa de Papel. Quem assistiu acabou torcendo para os bandidos no final. Os bandidos ficaram ovacionados. Porque o contexto da história, ele muda o parâmetro do ponto de vista. Então, se a gente recortar e só falar assim, não, o que eles eram? Eram bandidos e estavam roubando o banco. Tá, então eles estavam errados. Agora, se tem o contexto da história, se eu começo a questionar, se eu começo a ver, o errado é capaz de passar por certo. Depende do parâmetro, do ponto de vista. E é essa energia geminiana, né? Então, eu acredito que já no segundo decanato, te respondendo o que você perguntou, ali já tem ali uma base, já começa a estar. Então, já começa a diferenciar do coletivo. Já começa a ter ali uma busca por individualização. Tá, mas para mim é errado, mas para mim é certo e tal. Dentro desse contexto. Uma certa responsabilidade, eu percebo, assim. Porque Também. Gêmeos também tem aquela coisa de estar bem com todo mundo, né? Então, assim, não tem, carece, às vezes, de uma certa responsabilidade. E não colocando isso como bem e mal, mas como você falou aí, uma questão amoral, eu diria. É isso. Mais alguém? Mais alguém? Sônia, você tá acompanhando? Tá entendendo alguma coisa? Me ajuda. Eu estou compreendendo mais agora. Estou conseguindo, Legal. sim. Conhece alguém de Gêmeos aí pra gente falar mal, não? Conheço minha coordenadora, Gêmeos com Gêmeos. Quer falar, Viu? Elaine? Quem quer falar? Eu acho o Gêmeos muito dual. E essa dualidade desperta, A entendeu? dualidade Porque faz o ele quê? desperta ele, Ah, tá. desperta. Falando mal de Gêmeos, dos geminianos que eu conheço, eles estão indo por um caminho, tu não acredita nesse caminho, não, que eles viram e voltam atrás rapidinho. Eles não assumem. Eles não É, assumem o que não é fazem, que outra, dá nó em pingo d'água. eu não vejo como assumir, eu vejo como dispersão mesmo. Eles se despertam com uma facilidade muito grande, entendeu?
Então, é difícil você acreditar, tipo assim, por exemplo, vamos dizer, eu não faria uma sociedade com um geminiano, porque ele é cheio de ideias, entendeu? Ideia para cá, ideia para ali, ele sabe falar que é uma beleza da ideia dele. Quando a gente vai executar a ideia, já não é mais aquela ideia, é outra ideia. Aí eu vejo ele muito disperso, entendeu? Porque a mente fica 1000 por hora e ele é uma dualidade, entendeu? Ele vai me culpar e vai me aceitar, ele vai se culpar e vai se aceitar, entendeu? E ele faz que vai e não vai. E quando ele vai, já deve estar lá no decanato, no último decanato, é porque ele já sabe que ele percorreu uma longa estrada e já entendeu que ele tem que ir. Sei lá, eu não confio muito em geminiano, não. Assim, porque eu tenho lua em escorpião, né? Então eu não vivo aquela flutuação ali de, sabe? Para mim tudo tem um, entendeu? Eu sou muito profunda assim na questão de tá fazendo alguma coisa, né? Eu gosto de me aprofundar, eu gosto de botar o pé no chão, gosto de perceber de fato aquilo. Eu não confio em geminiano. Não que eu não goste de geminiano, eu gosto, mas eu vejo muita dispersão. Eles se dispersam com facilidade, entendeu? Gêmeos, ele tem como arquétipo o personagem mitológico que tem asa nos pés, né? E é aquele que faz uma confusão danada. Então, assim, Sim, mas ele é mental, ele é extremamente mental, ele é inteligente, sim. Ele saca, ele é intuitivo, mas quando eu entendo o que você está falando, porque eu também tenho Lua Escorpião. Mas, assim, Gêmeos ele é um mágico. Ele dá nó em pingo d'água, assim, ele vende o que ele quiser. Ele é da comunicação. Então, ele domina a comunicação. E pela comunicação, esse domínio também tem o domínio da energia, né? E aí, acho que quem tem uma lua em escorpião, é algo que você Mas, saca lá no fundo, falar, percebi, saquei, e aí fica meio assim, né? aí a mas, gente mas fica desconfiado, né? É. Ô, Não Cris, tem que ser aonde esperto, você. não. Ô, Cris, aonde você tem gêmeos no seu mapa? Qual área? São dois. Na 2? Você percebe isso também, essa dualidade na casa 2, na casa. Essa dualidade geminiana que você falou? Sua. Você percebe isso na casa 2, na casa da matéria? Ela é completamente vazia, entendeu? A minha casa 2 de gênero. então, mas Mas aí eu acho que é justamente isso, né? A gente conseguir tirar da personalidade e usar o arquétipo como símbolo também para a gente conseguir se olhar. Então, por exemplo, eu tenho gêmeos na casa 4. Então, eu sei que nas questões familiares eu sou um pouco disperso. Eu tenho dificuldade de ter ali, então eu falo com o outro, estou aqui, estou ali. Eu tenho dificuldade de aprofundar ali, de estar ali, de estar presente. Então, tem essas questões. Então, por exemplo, Gêmeos na casa 2, as questões financeiras também tem essa variação de ideia, né? Quero fazer isso, quero fazer aquilo, quero fazer aquilo, quero fazer aquilo. É dispersa nessa questão de casa 2. Entende? sim, E sim. A Esther tem gêmeos aonde, Esther? Eu tenho justo na Vênus. Mas em qual casa? Só um minuto, deixa eu ver, que eu nunca lembro. Vênus é na casa 6. Na casa 6. Questão de trabalho, do dia a dia. Então, Então, é para sobre isso. comunicação, imagina, é maravilhoso. Mas na Vênus não é, não. É muito Entendi. conflituoso comigo mesmo, porque, olha, eu sou câncer no Sol, eu tenho um ascendente Sagitário e a minha lua Escorpião. Então, esse conflito de campo é complicado na Vênus, mas na casa 6 tem os aspectos positivos, né?
Eu trabalho, eu dou aula, então a parte de terapia, então assim, é ótimo na dança, mas em algumas coisas é difícil, é olhar para a sombra, como você colocou, né? Fazer esse mergulho lá na sombra. Sim. Oiê, oi, Glória. Tudo bem? Rodrigo, eu Bem-vindo. quero colocar uma coisa. Foi Por justo exemplo, hoje, dia da festa, eu chegar atrasada. Você tá vendo? Já cortamos o bolo. já cantamos parabéns, né? É. Ô, Rodrigo, Bem, a minha sobrinha geminiana um dia virou para mim e falou assim: Ô tia, o povo tem maior preconceito com gêmeos. Eu até nem falo na rodinha. Que signo você é? Eu nem falo que eu sou geminiana, porque vem pauleira. Olha só. Então, assim, essa coisa que fica o escorpião é mal visto, gêmeos é mal visto, aquela coisa, sabe? E o geminiano é aquela mente versátil, aquela mente rápida, aquela pilha alcalina mesmo, aquela busca pelo conhecimento para todo lado, né? E, por exemplo, o Rodrigo falou que tem gêmeos na 4. Você circula por toda a sua família, fácil, você voa, você vê, você foi na do pai, você foi na da mãe, né? é Você isso. vai nelas todas, você busca isso. Então, assim, a coisa é essa. Na hora que a gente colocar qual área que a gente tem da vida, a gente vai desmistificando essas coisas negativas, que eu acho que não existe nada maléfico, nem benéfico, nem negativo, nem positivo, né? É Então, aquela coisa, né? Eu acho que a gente tem o hábito de olhar para o outro, né? Mas o lance é olhar para a gente. Por exemplo, eu nunca imaginei que esse gêmeos meu na casa 2 me afetasse no âmbito de valores, né? Por exemplo, tipo assim, eu me disperso facilmente, assim, eu quero isso, eu vou fazer isso, depois eu já fico desconfiada com aquilo que eu disse que ia fazer, eu digo, não, não vou pisar lá, não, esse terreno aí tá meio, sabe, não dá para ir lá, não, deixa, aí eu já fico para outro lado, entendeu? Até eu definir de fato o que eu vou fazer. No final das contas, eu não faço nem um lado A e nem um lado B. Eu faço Pronto. um outro lado Já que eu não. nem sei fazer, mas você vê, entendeu? você consegue enxergar várias possibilidades. Olha que coisa, que mente legal nessa área aí, né? Muito interessante. É isso. Oi, Fabi. Oiê, oiê, tudo bem? Boa noite, acabei de chegar, parabéns. Feliz Ah, aniversário. obrigado, 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 obrigado. Cheguei no finalzinho, tô na janelinha. É, Aí. mas enfim, vamos pro 21, e depois eu complemento mais. Alguém pode ler, por favor? Por gentileza. Se quiser, eu posso ler de novo. Grau 21 graus, É, fase 81, isso? isso. Então, segundo nível emocional cultural, fase 81, uma tumultuada manifestação trabalhista. Ideia básica: o impacto revolucionário de conceitos mentais sobre as emoções e desejos humanos coletivos. Este símbolo forma um paralelo com o que deu início ao processo de exteriorização, Gêmeos a 16 graus. Mas o processo é visto aqui operando definitivamente no nível de respostas coletivas. A massa de homens revelou graças a imagens mentais, slogans e um apetite pela abundância que a classe dirigente aproveita. Isso também se aplica ao indivíduo particular, na qual esferas contrastantes de atividades tomaram forma como resultado do processo de individuação baseado na mente. As funções orgânicas fazem suas exigências coletivas ao intelecto senhorial. Pode ser montado o palco para o tipo de revolução que conhecemos por psiconeurose. Isso dá início à 17ª sequência quíntupla de símbolos. É montado palco para um processo tumultuoso, que pode levar a uma nova abordagem dos problemas resultantes da individualização. Os instintos oprimidos ou reprimidos põem em cena uma explosão emocional, pedindo-lhes o que é devido. Legal essa parte.
É Legal o essa parte. ideal, né? Que você colocou. Sim, bem complementando, né? E aqui ele deu dois exemplos, né? Deu exemplo no sentido coletivo, que é uma rebelião ou uma greve e tal, e depois isso também acontecendo internamente, né? Para cada pessoa, no sentido dessa necessidade de busca pelo que é direito, ou pelo que é necessário e tal. Então, tem uma coisa tipo assim, ó, ainda falando Uhum. desse lugar de transformação, né? Se a gente continuar fazendo a mesma coisa, vai dar o mesmo resultado. E a nossa mente, ela tem a tendência em prender a gente num padrão, uma vida. Então a gente estabelece um padrão de vivência e a nossa mente condiciona a gente daquele padrão. E naturalmente aquele padrão vai dar no mesmo resultado. Então, por exemplo, quando eu dava aula para os meninos, eu dava esse exemplo assim. Digamos que eu quero comprar um carro. E aí eu pesquiso, aqui no Brasil tem muitos carros, né? Então eu pesquiso e falo assim, tá, eu quero comprar um, sei lá, um Celta ou uma X alguma coisa, que seja, qual carro que seja. E aí o que que acontece? Naturalmente, vamos colocar um golzinho. Quero comprar um golzinho. Quero comprar um golzinho, eu pesquiso, vou olhar no jornal e tal, e vou pesquisar, vou na feira e tal. Naturalmente, eu começo a sair na rua e ver só golzinho. Eu começo a estabelecer que tem um monte de golzinho. E eu vou falar para vocês que quando eu era moleque, eu quis comprar um gol. Meu primeiro carro foi um golzinho, mas não foi foi esse, foi o quadrado. Foi o mais antigo. E aí é o seguinte, aí quando eu saí na rua, eu vi um monte daqueles. A minha cabeça ela estabeleceu assim. Quem tá com o microfone aberto? É a Esther? E aí na minha cabeça estabeleceu assim, fala assim, tá, então tem um monte desses na rua, então deve ser bom, eu vou comprar. Então, a minha mente estabelece padrões. Eu acho que assim também acontece com mulheres grávidas, que saem e começam a ver pessoas grávidas. Então, tem essa questão da nossa mente ser criadora, também ser protetora, nesse sentido de estabelecer padrões para que a gente consiga se sentir confortável, se sentir seguro, se sentir adaptado com aquele processo. E aí, naturalmente, em algum momento, isso vai acontecer um colapso interno, uma crise, obrigando a gente buscar outras visões, né? Outro olhar, buscar uma terapia, buscar um estudo, buscar uma astrologia, buscar um olhar diferente para resolver aquela questão. Nesse contexto, né? Que é? Ah, É a Karen. eu mutei a Karen. Karen, seja bem-vinda. Mas vocês entenderam o que eu falei? Então, Olha, o a Ju tá calada. Fala, Ju. Gosto quando a Ju fala. eu acho que a Ju deve estar ocupada com alguma Oi, coisa. é que por acaso, eu recebi um amigo aqui em casa do signo de Gêmeos, inclusive. Ele está aqui. Aí Ai, gente, e a eu gente estou falando mal vivendo dele. Gêmeos aqui na prática, mas eu posso dar um complemento. O que eu consegui, eu ouvi alguma coisinha. Que eu queria dizer assim: eu lembro muito do Ariano Suassuna, que era geminiano, maravilhoso, né? E ele tem um vídeo que ele diz assim: o povo vem aqui em casa, me chama de duas caras, e eu sempre digo: você acha que se eu fosse duas caras eu usava essa? E eu acho isso maravilhoso, né? Mas assim, eu tenho a Lua em Gêmeos, e ela tá na 12, e ela tá fazendo trígono com Plutão. Aí o meu testemunho de Gêmeos é o seguinte: Mercúrio está em Câncer no ascendente, né? Que é o regente. Então eu sou muito permeável. Então hoje, por exemplo, eu recebi uma cliente aqui com ascendente em Gêmeos.
E aí, ela foi embora, e isso é como aconteceu, eu fico muito invadida. Também porque tá na 12, obviamente, mas parece que eu tomo a forma daquela coisa, sabe? A Lua na 12 em Gêmeos, o Mercúrio na 1 em Câncer. Então, assim, a minha mente é uma explosão de pensamentos, né? Como foi trazido aqui em algum momento, que eu fico, às vezes, sem rumo. Mas eu percebo, e isso acontece muito também quando eu pinto, né? Eu trabalho com arte. E eu já notei isso algumas vezes, que às vezes eu entro tanto no campo da pessoa, da dona da mandala. Certa vez, inclusive, eu tive uma. A única vez na minha vida em que eu tive uma síndrome do pânico. E aí, enfim, resolvi no dia mesmo. Depois que eu entreguei a mandala, que era um presente que uma prima estava dando para outra, quando eu levei a mandala, ela falou assim: ai, obrigada, Ju, essa minha prima tem síndrome do pânico e vai ajudar. E aí ali eu comecei a ligar uma antena, entendeu? Eu falei, eu acho que eu tenho essa questão. E a minha lua também conversa com Netuno. Enfim, então assim, o que eu quero dizer é, a Lua nesse lugar geminiano, e eu acho que depende muito da casa, provavelmente dos aspectos também, mas para mim ela funciona muito assim como uma antena nesse sentido, né? Nem tudo é da minha mente, porque os Gêmeos ele já tem esse transbordo, essa explosão de várias ideias e muitas, né? Esse leque variado de opções, né? De um conhecimento horizontalizado, oposto lá do conhecimento vertical de Sagitário, enfim. A minha tá fazendo trígono com Plutão, então é como se eu entrasse muito no inconsciente da pessoa. Às vezes ela nem precisa trazer, né? É quase como se fosse uma lua escorpião nesse sentido, né? Enfim, então assim, o que eu sinto da minha. Por isso que quando eu digo eu entrei nesse grupo para falar um pouco menos, é no sentido de entender que a comunicação não é só a fala, mas é também o ouvir, né? Eu gosto muito do Rubem Alves também, que é outro que eu leio bastante, e ele tem um texto que chama Escutatória. E eu gosto desse texto, que ele fala: pô, todo mundo no mundo só quer aprender sobre oratória, enquanto que a gente tem que aprender mesmo é a escutar, né? Então, eu também colocaria essa questão nesse sentido de Gêmeos, que já que ele é o regente da comunicação. E para fechar, né, essa coisa da mente expandir, né, da mente abrir e depois não conseguir voltar. Então, às vezes, eu também tenho me policiado para isso. Eu falo, poxa, numa conversa, eu falo que eu sou, às vezes, um texto cheio de hiperlink e eu entro em todos os hiperlinks. Aí depois eu tenho que vir fechando, minimizando cada tela, de tanto assunto que abre numa conversa só, saca? Enfim, então é isso, assim, eu acho que o signo de Gêmeos, ele é essa variedade, né? Ele é esse que pode fazer a ponte entre o céu e a terra, como mensageiro do Deus, né, dos deuses. Alguém aqui em algum momento falou sobre ele ter asinhas, né? E aí eu lembrei que, de fato, isso, né? Ele é o único que Hades, na mitologia, ele deixava entrar lá no mundo de Hades, né? O único que podia descer até o inferno era Mercúrio. Então, assim como ele desce até os infernos, ele sobe até os céus e aí ele faz o molejo dele, a troca, o comércio dele com tudo que ele acessa aqui na Terra, né? E para fechar, uma última coisa que eu pintei uma mandalinha aqui de uma querida que vai até para a Holanda, ela chama Iris. E ela é minha amiga, né? A mãe. E ela falou que ela escolheu esse nome numa vez que eu fiz uma postagem que eu estava contando que Íris é o feminino de Mercúrio e vem desse lance do arco-íris. E o arco-íris é esse arco colorido que acessa várias esferas, né? Enfim, abri aqui algumas coisinhas, porque eu não sei se eu vou conseguir abrir de novo o microfone, que eu tô aqui com um amigo, mas tô aqui tentando ouvir na medida do possível, eu colaboro aqui com alguma coisinha, tá bom? Tá bom. Ô, Ju, não vai funcionar. A gente precisa que você fale aqui. Não vai funcionar. Mas, enfim, nesse sentido, desse aprendizado de Gêmeos, e aí vou reforçar esse olhar, eu acho que para a gente, né, nesse sentido de busca, de crescimento e tal,
é muito mais sobre esse olhar, sobre o nosso mapa, sobre a nossa individualidade, sobre onde tem esse signo de Gêmeos e o que isso me traz. E isso vai trazendo essas liberdades que a gente precisa, né? Dentro desse contexto aí. Acho que é esse. Porque esse olhar para o outro, ele fica. É legal, mas fica curto, né? Fica curto porque a gente. Fofoca, né? É, Vira fofoca. vira fofoca. Enfim. É. Mas é isso. Alguém quer falar Alguém alguma diz que escorpião é vingativo. Lá vai eu ficar com raiva. Entendeu? Aí eu falo aqui que o geminiano é desperto. Aí o geminiano aí escuta e diz, quem te falou que eu sou desperta? Então virou fofoca. É melhor não falar nada. Vamos olhar para o nosso mapa. Não, eu acho que é isso, assim, acho que é esse auto-olhar mesmo, assim, acho que é legal. Enfim, então, para fechar, para acrescentar no signo de Gêmeos e fechar, pegando o gancho do que a Ju falou, na astrologia a gente trabalha com símbolos e tal, né? Então, o signo de Gêmeos ele é regido por Mercúrio, né? E aí eu gosto muito de um olhar simbólico da astrologia, que é o grafismo. Então, a astrologia, os planetas principalmente, eles trabalham com 3 símbolos base. Isso é importante. Que é a cruz, o círculo e a lua. A meia-lua em si, o meio círculo. Né? Então, esses 3 símbolos, eles vão desenhar todos os planetas. E não à toa eles fazem esse desenho. Então, a cruz, ela sempre simboliza a matéria, a densidade da matéria, a densidade da vivência, a densidade dessa existência material. O círculo, ele sempre representa o contínuo, o espírito, o que nunca acaba, a continuação, o atemporal, né? E a meia-lua, ela representa a alma, entendendo que nesse olhar a gente tem um espírito que é eterno. A gente veio para a matéria para ter esse aprendizado, para evoluir, para crescer. E nessa chegada para a matéria, a gente concebeu uma alma. Então, a alma é a experiência da matéria com o espírito. Que a alma vai falar sobre essa nossa necessidade emocional, sobre a nossa carência, por esse olhar da astrologia, tá? Sobre essa nossa parte mais sensível. Mercúrio, ele tem a cruz na sua base, tem o espírito, que é o círculo sobre a cruz, e tem a alma, que é a parte de cima, que às vezes parece 2 chifrinhos, né? Mas é a lua ali. Né? Então tem a parte emocional sobre os dois. Né? Então a parte emocional, o espírito e a matéria. Dizendo sobre essa confusão. A materialidade, o espírito, que é a nossa essência, nosso eu maior, e a nossa alma, essa sensibilidade, a nossa necessidade, a nossa carência. E aí, né, a gente pode pensar nessas fake news, né? O tanto que se falam, né? E nem tudo que fala é verdade, né? E às vezes a gente acredita porque a gente se emociona. Olha a lua aí. A gente se emociona, a gente é levado por uma emoção, por uma alegria, por um estímulo. Então, dependendo do jeito que eu contar uma história, se eu trazer ali uma história mais triste, mais densa, ou mais alegre, ou mais trazendo algo emocional, a lua fisga aquilo e eu condiciono como sendo verdade, né? A matéria. Então, o grande lance, que é o principal ensinamento para Gêmeos, para a gente, enquanto, né, individualmente, é o discernimento, parar, pensar, questionar principalmente, argumentar internamente, pesquisar, fazer esse exercício, sair do automático. E eu faço comigo esse exercício, faço assim, tá, para, calma. Então, aqui tem essa história, né? Então, a mais conhecida das Marias é a Maria Bonita. E quando fala Maria, o povo vai falar, então Maria Bonita? Mas não, calma. É Maria, mas qual Maria? Eu posso perguntar, eu não preciso ser sugestionável. Isso acontece muito, em muitas questões. Enfim.
E aí, eu queria falar um pouco sobre a previsão do signo de Gêmeos no mapa astral nosso, né? E aí, eu vou usar as casas como referência, tá? Então, assim, a Silvana tem Gêmeos na casa 3, casa 27 3. graus. A Cris na casa 2. A Elaine, Casa 3. casa 3. A Fabi. Fabi? Tem que abrir o microfone. Desculpa, é hábito. Tá na 3. Na 3 também, ó, vai cortar o assunto aqui, hein? A Aida. Eu não sei o meu. A gente vai ter que saber, vamos descobrir depois. Vamos descobrir Tá, depois. por favor. Quem mais? A Glória, Casa 11. casa 11. Verdade, Casa 11 vazia. casa 11. Quem mais? A Nádia, 6 e 7. qual? 6 e 7? 6 e 7, Descendente então, também. então é. Então é 7. Porque a gente considera na entrada da casa, né? Na cúspide da casa em si. Então, a casa que abre é o signo que é referência ali. Quem mais? A minha, Rodrigo, eu acho que é 6, pelo que você falou. Sônia é 6. Quem mais? A minha é na casa 11, Rodrigo. Ah, Maria Célia. Casa 11. Quem mais? A Esther. A Ju. A Ju tá com visita. O meu tá na casa 6. Acho que eu falei já. Ah, é verdade. Casa 6. Esther. Eu tenho um negócio que eu não acho que é defeito, não. Mas eu acabo de fazer o mapa astral da pessoa. Aí você fala assim: o que você falou? Eu falei: não lembro. Não lembro. Eu acho que é muito mapa, né? Eu Mas acho eu que a gente gosto. não retém mesmo, porque se retesse a gente ia ficar doido. Em cartas também, leitura de cartas que eu faço também é assim. Eu não Agora, retenho quando eu olho o mapa, parece que eu lembro. Mas, enfim, aí, para conseguir explicar, então, previsões tem várias técnicas, né? E aí, o que são previsões? Claro, eu vou fazer de forma superficial, né? Para a gente conseguir ter um olhar mais profundo, precisa ter um mapa individualizado e olhar o contexto inteiro, né? Mas é para a gente ter uma ideia, para a gente ir se familiarizando. Então, como é que funciona? Tem várias técnicas. E a principal técnica de previsão da astrologia é os trânsitos. E aí, o que são os trânsitos? Os trânsitos são a posição dos planetas hoje no céu. Então, hoje no céu, a gente está aí com o Sol no comecinho de Sagitário, Marte também no comecinho de Sagitário. A gente não tem nenhum planeta em Gêmeos direto, mas a gente tem esse povo em Sagitário que principalmente faz oposição com o signo de Gêmeos, né? Então, a linguagem é tipo assim: o Sol e Marte estão em oposição ao signo de Gêmeos. E isso tem uma simbologia. Então, pensando na casa 3, porque a gente já vai falar ali da casa 3, já tem 3 pessoas que já vai junto. A Elaine, a Maria e a Elaine, a Maria e quem mais? E a Fabi? E a Fabi. Então, assim, a casa 3 ela vai falar sobre a questão. Eu também, Silvana. A Silvana. A casa 3 vai falar sobre a questão de comunicação, de troca ideológica
a gente pode pensar também a casa 3 como a casa dos irmãos, parentes próximos. Então, a ideia é o seguinte, a casa 3 ela fala sobre a nossa parte mental e comunicativa. E também esbarra ali em irmãos, quem tem irmãos. Para quem não estava, quando eu falei das casas, eu expliquei o porquê que a casa 3 fala de comunicação e também fala de irmãos. É porque a nossa comunicação ela é desenvolvida através da nossa comunicação na terceira idade. Então, ali, os irmãos, os primos, os parentes próximos, eles influenciam diretamente no nosso desenvolvimento cognitivo, mental e comunicativo. Então, ali está representado, né? A astrologia ela trabalha por analogia. E aí, o Sol, em oposição à casa 3, junto com Marte, é um momento assim de afronta cognitiva. É como se a gente passasse por um período onde a vida nos apresenta a necessidade de buscar mais conhecimento, de buscar mais informação, de aprofundar. Então, a casa 3 em Gêmeos, e o Sol estando em Sagitário, e Marte também, é como se a pessoa sentisse que ela precisa buscar mais, que ela precisa estudar mais, ela sente um incômodo interno que se reflete, né, externamente, de tá faltando, eu preciso estudar, eu preciso estudar, eu preciso estudar, eu preciso estudar. Então, nesses momentos, quando eu faço mapa astral e tal, eu faço assim, ó, esse período é um período bom, se você quiser buscar, se você quiser fazer algum curso, se você quiser aprofundar alguma coisa, é um período bom, porque a gente vai entender que assim, os astros eles não determinam, mas ele inclina a energia. Então, se a gente pega essa energia e usa ela a nosso favor, eu posso dizer também que agora é um momento bom para a gente conseguir concentrar em algum estudo. Fica fácil concentrar, fica fácil compreender, fica fácil aprofundar. Então, mesmo sendo uma oposição, o grande lance de ter astrologia é conseguir usar essas energias de forma positiva para a gente. Entende? Me fiz entender? Casa 3 tem essa questão. E se não é incomum, né, que tem ali um confronto com irmãos ou com parentes próximos que detonem esse incômodo. É como se, através desse relacionar-se com os parentes, ficasse mais evidente esse incômodo e essa necessidade de busca. Ou também discussão ideológica, né? Com parentes próximos, né? Acende isso, né? Essa coisa de confronto, de discussão, para quem tem, né? Não é que tem que ter, mas para quem tem, fica aquela coisa assim de entrar em em algumas bolas divididas. Se tiver disperso, né? Se tiver atento, não precisa, né? Eu não gosto de bola dividida, não. Enfim, tudo bem, Sil? E Fabi e Elaine. O que você acha, Elaine? Ah, essa astrologia é muito literal, né? Por quê? Eu tô vivendo um momento de confronto com irmãos, então tá tudo Ah, é? batendo. É. Tudo bem? Eu não tenho Fala. irmãos, eu sou filha única, mas nesse momento eu estou vivendo um confronto muito grande com o querer agir, o querer buscar e achar que eu estou fazendo pouco. E eu acabo entrando num embate com essa vulgo procrastinação, que na verdade não é uma procrastinação, porque eu estou fazendo o que eu posso, mas eu estou sempre achando que a minha vida está um eterno delay, que eu estou sempre atrasada, que eu estou sempre fazendo pouco. Então bate exatamente. Rodrigo, eu me sinto tão incomodada por vizinhos. Aí eu fico sendo aquela chata, né? Som alto do vizinho me incomoda, fala do vizinho me incomoda, rádio do vizinho me incomoda. Eu tenho que morar num lugar que não tenha vizinho, sabe? Porque apesar que eu gosto de vizinho também e tudo, mas aquela troca com o vizinho, oh, tem um açúcar, eu não tenho, tem isso aqui, eu não tenho. Mas vizinho é um troço que incomoda, sabe? Entendeu? É isso. E essa busca eterna por conhecimento, achar que nunca está pronto, engraçado.
Eu achava que isso aí fosse muito meu Saturnão ali, porque eu tenho Marte ali na 3 também, oposto. O Saturno tá oposto. Mas é muito geminiano também, né? Achar que nunca tá pronto, né? Sempre É. querendo mais, mais, mais. Mas tem uma coisa que eu descobri depois, assim, que é uma coisa que eu falo sempre. Ninguém é tão seguro quanto a gente pensa. Ninguém. Ninguém. E a gente acredita que as pessoas são seguras e é a gente que não detém aquele. Fala, não, eu que falto. Mas a verdade é que as pessoas são cara de pau. Algumas vezes, né? Mas, enfim, brincadeira à parte para dar uma descontraída. Depois, Rodrigo, alguém. só fazer uma correção. Eu falo que eu não entendo nada. É na casa 7. A Silvana me corrigiu. Obrigada. Tá. Casa 7 é você e a Maria. Então, aí já vou aproveitar o gancho, que eu vou pelos que tem mais, né? Fica mais fácil para mim. A casa 7 vai trazer esse confronto, né? Agora, no sentido da pessoa no sentido da pessoa sentir a necessidade de ser mais eu. Assim, o Sol ali no ascendente junto com Marte confronta o relacionar-se em si com as pessoas. Então é como se a pessoa sentisse assim, como se a vida falasse assim, não, você tem que cuidar de você, você tem que buscar o que você gosta, você tem que parar de se preocupar com as pessoas, você precisa se destacar, precisa cuidar, precisa levar você para sair, você precisa se preocupar com você agora. É como se a vida te trouxesse esse, esse questionamento interno. E aí, naturalmente, parece que o relacionar-se com as pessoas, casamento, sociedade, ou qualquer tipo de relacionamento, fica mais confrontativo, fica mais espinhoso, fica essa coisa assim mais. Fica mais difícil. Né? E aí entra nessas dualidades, né? Principalmente também porque tem Marte junto, né? Então, essa energia de. E aí, uma das indicações é isso, né? É cuidar de si, buscar a expansão, o crescimento, né? Claro, eu não vou conseguir fazer no sentido mais profundo, mas fica a dica, né? Então, às vezes a pessoa pergunta assim, mas qual o caminho? Aí a gente olha o regente da casa que a gente tá falando em si, né? Então, por exemplo, o ascendente. O regente do ascendente é Júpiter, né? Por conta de ser Sagitário, e ele está na casa 4. Então, indicando que aquilo tem uma melhor resolução se for em família, se você buscar a questão familiar e tal, ou se for na casa 10, questão de carreira, ou se for, então, o regente da casa vai dar um outro lugar para desaguar aquela questão. Mas eu não vou conseguir fazer assim, senão fica homérico. E eu também preciso ver o mapa, para mim ficar mais fácil, né? Quando eu vejo o mapa. Mas é isso. Tudo bem? Maria, né? Maria Célia e a Esther. O que você acha, Maria? O meu é na 11. Você se enganou, Rodrigo. Não é o seu que é na 7? Não. A Nádia, que é na 7. Verdade. Falou que é na. Rodrigo, eu falei que era na 6, na 7. Daí tu falou que valia só a cúspide. Mas essa tua fala serviu para mim. Acho que respingou. Foi na 6, mas respingou na 7. Tá bom. Entendeu? É que eu tenho ele começa na 6 e vai até metade da 7. Já vou lá ver seu mapa, né, Nath? Se ele começa na 6 e vai até a 7, a cúspide na 7, na verdade. Não. A cúspide da 6 deve abrir outro signo. É isso. É na 7 mesmo, porque a casa 6 abre em Touro. A casa 7 abre em Gêmeos. Mas é isso. Tudo certo. Vamos para frente. E a Esther, que é casa 7, né? É isso, né, Esther? É por aí mesmo. Ai, gente. É complexo o negócio. Enfim, depois a casa 11 é a Glória e a Maria Célia. Agora tá certo. Casa 11, Glória e Maria Célia.
E aí é o seguinte, a casa 11, ela vai falar sobre a questão do coletivo, a questão do humanitarismo. Então, a casa 11 é a casa dos amigos. Então, tudo que é questão coletiva, associação, grupos, vizinhos, amigos, onde tem pessoas em si, nesse sentido mais abrangente, é a casa 11. Então, o Sol estando em oposição junto com Marte é como se tivesse uma dualidade entre a vida te levando à necessidade de você fazer parte de grupos e fazer parte de coletivo, e ao mesmo tempo uma outra parte fala assim, tá, mas você precisa cuidar de você, você precisa buscar o que você gosta, você precisa cuidar da sua intimidade, das suas questões pessoais. Então, é essa corda esticada entre o coletivo chamando e a vida pessoal brigando, fala assim, não, você tem que cuidar de você. Então fica esse jogo, né? Não é jogo, né? Fica essa corda esticada, essa questão. E aí, como tem Marte envolvido e tá aqui na casa 5, Sagitário e tal, o Sol, a gente pode dizer que, assim, tem uma coisa legal, né? Para vocês saberem. O Sol, ele demora 30 dias em cada signo. Então, aniversariante, né? Então, agora é Sagitário, 30 dias, Sagitário, ok. Então, se a gente olhar no nosso mapa astral, a gente pode pensar que o Sol, ele passa por cada casa nossa a cada 30 dias. Então, 30 dias ele passa na casa 5, depois 30 dias ele passa na casa 6, e assim vai a mandala inteira. O Sol, ele é como se fosse uma grande lanterna. A área que ele passa, ele ilumina. Ele traz a luz da consciência para aquela área em específico. Então, quando eu estudei, ficou muito evidente, assim, por exemplo, de repente eu estou com um diagnóstico de alguma patologia que eu não consigo achar, né? O exame não acha, alguma coisa não acha. Quando o Sol estiver passando pela casa 6, pode fazer o exame que você acha. Porque o Sol ilumina aquela área. Então, a posição do Sol no mapa astral é uma área onde a gente ganha consciência daquela necessidade. Então, o Sol na casa 5, né, junto com Marte, de uma forma mais incisiva, a gente ganha consciência da necessidade de fazer e buscar o que a gente gosta. Então, esse confronto, né, entre Gêmeos, a questão do coletivo, e a casa 5 chamando para o autocuidado, né? O autocuidado, a criatividade, a expressão do eu, né? Essa coisa mais intimista. Tudo bem? Que eu falei de quem agora? A Glória e a Maria Célia. Agora eu acertei, né, Maria? E a Glória. Posso falar? Posso Pode, falar? por favor, por favor. Hoje, eu fui para uma reunião em que fui apresentada para uma geminiana. Ai, gente, não acredito que Geminiana. a astrologia funciona assim, não. Gente. Não acredita? Acredita sim, que como é que se diz? Os astros não mentem jamais. Para ser convidada para um projeto para eu atender mulheres. Ai, que legal. Tudo Que isso que legal. você acabou de falar, você conhece meu mapa, conhece minha história, né? O grupo ainda não, mas é assim, desse jeito. E aí eu fiquei quieta um pouco, né? Controlei meu Mercúrio em Áries, escutei e me apresentei, achei interessante, mas pensei muito em mim. Eu falei, será que eu dou conta? Será que é isso que eu quero? Eu acho que é isso aí na casa 5, né? E o Mercúrio na casa 8. Pensando no meu O Mercúrio está na individual. casa 8, né? Junto com o Sol. Para levar a transformação, né? Casa 8. Sol em Áries e Mercúrio em Áries na casa 8. Que legal. É isso. Enfim. Maria, agora eu acertei. Cadê a Maria? Tá aí? Tô aqui, tô. Não estava conseguindo abrir o microfone. Tá bom. Agora acertou. O que você acha? Acertou. Tudo bem? Eu acho que você falou bem, mas é assim, nessa parte aí os amigos perdem sempre, porque eu tô sempre pensando em mim. Entendi. Enfim. Então, casa 11 foi. Então ficou Eu acho que casa 6. o da Ju era 12, né? Que ela falou
Eu não sei se está na cúspide, nesses gêmeos abrindo. Ju, onde está seus gêmeos? A Ju tá com a amiga. Oi, meu gêmeos tá na 12, sim. A casa 12 abre a 21 de gêmeos e a lua tá a 28 de gêmeos ali dentro. É isso. E aí ficou, então, a casa 2, a casa 6 e a casa 12. A casa 2, que é a Cris, então, a dualidade está justamente nessa questão da necessidade, onde o Sol está passando agora, que é na casa 8, na necessidade da transformação, na necessidade de aprofundamento, na necessidade de autoconhecimento e de crescimento espiritual, versus a necessidade de dar uma direção financeira, versus a necessidade de dar uma direção no sentido dos ganhos, de saber para onde vai e tal. Então, tem essa corda esticada entre esses dois assuntos, né? E aí, já dizendo que a posição do Sol ali, ela vai acabar agora, né? Puxando a sardinha para esse processo de transformação e de autoconhecimento, porque é a questão da casa 8, né? Mas fica essa dualidade. O que eu quero dizer é que, assim, fica essa dualidade interna, essa dúvida, essa questão, né? Sobre essa corda esticada. Mas eu estou mais jogando fora o lado material e querendo ir atrás do espiritual mesmo. Mas está rolando isso. Enfim. Está rolando. Oi. Desculpa, Cris, pode falar. Desculpa. Pensei que você tinha terminado. Já está com meus botões. Entendi. Tá fazendo os cálculos aí, né? Casa 2, vai ter que fazer os cálculos. Enfim, e aí depois, 2, 3 já foi, a 6, que é a Sônia. Dona Sônia. Então, a casa 6 vai falar de trabalho, de dia a dia, de hábito, e o Sol e Marte está passando pela casa 12. Então, é uma dualidade entre a busca propriamente dita espiritual, no sentido de cuidar da... Até a gente pensar na casa 12, é um momento assim mais de autocuidado, cuidar da cabeça, cuidar da parte emocional. Então, é como se a gente sentisse a necessidade de ajustar o cavalo, assim, sabe? Não, eu preciso cuidar de mim, minha cabeça está muito agitada, eu preciso... Essa questão mais psíquica, que é a casa 12, que também pode ser espiritual, mas ela vai muito mais nesse sentido psíquico, né? Então, essa dualidade entre o autocuidado nesse sentido, diferente da casa 5, e a necessidade do trabalho, do dia a dia, que é a casa 6, né? Então, tem essa confusão interna, já dizendo que o melhor nesse momento é cuidar da questão pessoal, cuidar da mente, cuidar do autocuidado, né? Se tiver condição, né? Porque a casa 6 é uma casa também que fala de adoecimento, né? Adoecimento pelo hábito. E aí, se a gente insiste, né? É como se a vida falasse assim, ó, né? Para um pouco, cuida de você. Porque a gente sabe disso, assim, a gente já tá aqui, já faz um tempo, né? Já tem um pouquinho de idade também, a gente sabe que a vida ela é cíclica. Então, tem momentos que a gente precisa recuar um pouco. Então, essa dualidade, né? Do Sol da casa 12 é no sentido da busca interna. O que você acha, Sônia? A gente nunca falou disso. Tem cara de assustada. Quando eu faço previsão com olha, se a pessoa faz cara de assustada, eu falo, gente, e agora? Como é que eu faço para arrumar? Tem que abrir o microfone. Oi. Agora sim. Oi. Você entendeu o que eu falei? Eu entendi, Rodrigo. E o que você acha? Então, eu acho que eu tenho buscado isso, né? Aliás, eu fui buscar fazer o mapa com você por conta disso também, né? Porque eu sou bastante agitada, assim, no meu dia a dia, né, no trabalho, né? Você falou trabalho, dia a dia e mais o quê? Essa casa? A 6? Hábito, né? Hábito. Os hábitos, Então, eu não paro, eu estou sempre
mexendo com alguma coisa o tempo todo e dando conta de tudo. Então, eu acho que tem esse lado, pelo que eu entendi, Sim, é esse lado de gêmeos aí que você falou, que, né? Eu me reconheci aí, quando vocês legal. falaram sobre gêmeos. Então, eu sou muito assim, só que eu dou conta daquilo tudo que eu faço. E assim, e tem horas que eu acho assim que é muita coisa para mim. Eu preciso parar mesmo e cuidar de mim e fazer algumas coisas, porque é, eu acho que eu acho que eu sou um pouco rígida demais comigo, Exige demais. entendeu? É, é. Então, acho que tem tudo a ver mesmo. Legal. Hum. Enfim, vamos pro spa. Pronto. Então, tem que ir. De desenho, aqueles cadernos que já vem o desenho, aquelas mandalas, ficar pintando, pensando, tá Mas cuidando, tá eu pinto também. Eu também pinto. Pinto tem que tela, parar de cuidar do psíquico, é porque o psíquico verdade. Essa. casa aí tá. É verdade, é. Enfim. E aí depois a Ju, né? A Ju, casa 12, os gêmeos. Então, essa dualidade, ao contrário da Sônia, né? É como se tivesse a necessidade de materializar, de imprimir um hábito que funcionasse. Então, aquele momento onde a vida pede a prática, né? De fazer as coisas acontecerem, né? E a gente sabe que é difícil estabelecer um hábito, né? Então, o Sol passando ali pela casa 6 trazendo esse confronto aí. E aí eu vou aproveitar o deixa que a gente está falando disso, né? Como se a parte espiritual levasse muito, né? Muita informação, muita coisa, e tivesse dificuldade de ter ali uma questão prática, né? De começo, meio e fim, de dividir o dia certinho, fazer, não, eu vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso, fazer aquilo e tal, para conseguir chegar no objetivo, né? É esse chamado. Enfim. Depois você me conta, Ju. Tá por aí, não? E na 6 ainda para ajudar eu tenho Netuno, né? Então eu costumo dizer que às vezes eu entro ali no redemoinho do Saci, quando eu vejo que acabou o dia, sabe? Assim, nem Redemoinho do sempre eu. Saci. É ótimo. Saca? Porque o Netuno, esse cara sem borda, está na minha casa da rotina. Ainda bem que eu trabalho com arte, mas assim, tem hora que não precisa. Um pouco de sorte que eu tenho é que meu Saturno está ali em Libra, né? Uma posição boa para ele e está fazendo trígono com o Sol. Mas sextil, aliás. Mas assim, é um desafio, sim. A minha colocar uma rotina, estabelecer, principalmente agora que eu sou autônoma, né? Durante 15 anos eu trabalhei para outras pessoas, né? Eu trabalhava em colégio, então era mais tranquilo, mas agora eu sinto uma dificuldade maior, sim, é isso aí. O legal é uma dica, né? O legal é aproveitar esse momento agora de Sol ali em Sagitário e tal, Marte ali, que aí a gente consegue imprimir o ritmo, né? Consegue estabelecer o ritmo e fazer com que ele estabeleça, né? É um bom momento. Sim, e esse ano eu estou com Revolução Solar pegando em Virgem, então tem sido maravilhoso. Eu estou colocando uma certa ordem nesse sentido, sim. Estou aproveitando bem essa abertura aí de Virgem no ascendente da Revolução. Que legal. Enfim, é isso. Rodrigo, só um Pode acréscimo. falar. Quando você falou do símbolo do planeta, Mercúrio, e ele é a matéria, o espírito em cima da matéria e a alma em cima do espírito. O símbolo de Plutão é o contrário, troca a alma com o espírito, né? Então assim, é interessante, eles são muito parecidos, mas só que aí muda todo o significado, né? Profundo. E aí quando a Ju falou que ela a lua dela tá em trígono em Gêmeos, em trígono com Plutão,
eu fiquei visualizando o símbolo, sabe? Do Mercúrio, acho, não sei se é o Mercúrio dela, do Mercúrio com Plutão, sabe? É, é uma coisa bem interessante, é quase com 69, sabe como? Sim. Sim. Entendi. Não, eu não entendi, não. É quase o quê? Hã? É quase o quê você falou? Não, aí eu já pus uma pitadinha escorpiônica, entendeu? Eu falei que é quase com 69, assim, sabe como? A Cris entendeu, olha lá, ó. Os dois juntos. Entendi. É, O Plutão, ele tem. Mas é legal de reparar que o O Plutão. Rodrigo entendeu aí no Rio. Eu entendi. Rapaz, ela está falando que Plutão e Mercúrio é quase como se fosse um 69. Eu entendi. Isso no profano, Cris, isso é bem profano. Mas no espiritual, não. No sagrado é a transmutação mesmo, Mas é a eu tenho, transmutação da comunicação, né? eu, como sou muito escorpiana, eu tenho uma mente profana. Então, quando há uma profanidade se abrindo, eu entendo. Ô, falar em mente profana, Rodrigo, você me provocou. Outro dia no Instagram, você falando assim, faz uma pergunta astrológica. Ô, gente, quase que eu falei assim, e aí, você tá solteiro? Quase, mas quase que eu ia te cutucar, te provocar, assim, sabe? Tá vendo, Rodrigo? Tá vendo? Só pra Eu tô ver. quieta, exercitando aqui a minha escuta, né? Tá vendo? A galera trazendo gêmeos. Então, eu vou falar do meu posicionamento e do meu mito. Gêmeos é Exu, gente. Exu é o mais profano de todos, o mais singular. O que Ele leva. nem liga. Você sabe que. Mas Eu pensei que fosse Corne Damião. Ô, Sil, mas a Val tá aqui. Eu não tô solteiro, não. A Val tá aqui, ó. Ela fica me auxiliando, vai ficar só de olho. Eu ia te provocar, eu ia te encher o saco. Eu queria ver, se fosse público, se aparecesse público, eu juro que eu ia colocar. Mas não aparece, né? Mas é o seguinte, assim, teve uma vez que eu fui chamado para uma palestra de astrologia e tal, e aí porque assim, voltando, né? Os mitos, eles são contados para explicar dignidades, né? Das divindades. E a gente tem como predominância o mito europeu, né? Que é essa coisa mais. E a gente tem muita riqueza aqui, afro-brasileira, africana e tal, que contaria melhor do que o ocidental, né? Então, uma vez eu fui chamado para palestra e eu apresentei Mercúrio como Exu, assim, aí tem aquele conto, né, de que Exu ele tá lá e ele leva pros orixás as informações e traz, ele fica ali, né, auxiliando Oxalá no crescimento do mundo. Tá muito bonito, muito legal. Enfim. O mensageiro entre os dois mundos. Né? Enfim, é uma delícia estar com você. Desculpa, pode falar agora. Desculpa. Só para completar o que a Cris pontuou aí sobre os gêmeos. Gêmeos, é ambiguidade, também tem essa representação de Bege na mitologia africana, Exu e Bege, e Oxumaré também, né? Por conta da ideia de ambiguidade. Sim. Enfim, muito legal, é uma Glória. E assim, só para deixar, eu acho que é importante, assim, eu estou falando de previsão, estou falando mais assim, para conseguir ter uma ideia mais nítida, entender mesmo as previsões e tal, precisa ser um mapa astral individualizado, não pode ser uma coisa assim de qualquer jeito, né? Mas eu acho legal a gente puxar o assunto, saber que isso existe, saber que isso é legal. Aida, seja bem-vinda. Aida, aí já é 1h da manhã na Inglaterra? Não, é meia-noite, mas obrigada por me receber e também queria, assim, num ponto qualquer, se pudesse fazer o meu mapa, por favor. Não, tá, depois a gente se fala. A gente se fala, Tá. sim. Tá. Só Obrigada, faço isso da gratidão. vida. Como? Só faço isso da vida. Tá. Mas Gratidão, assim, tá? beijo, uma delícia estar com Beijo. vocês, tá bom? Tá, Ótima obrigada. semana.
a gente se encontra. Para você também, beijo. Beijo. Rodrigo, você estava falando agora sobre diferentes mitos, né? Tem um livro da Ana Maria Costa Ribeiro, não sei se você já teve oportunidade ou alguém aqui de ler, Éramos Deuses, que fala sobre mitologia dos sumérios e dos orixás. Então é muito rico, né? Sim. A Ana é minha amiga, né? A Ana é uma delícia. Eu dou risada, cara. A Ana é demais. Enfim. Mas tá bom. Beijo, 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 beijo. Até a semana que vem. Bom te ver, viu, Fabi? Bom que você tá aí. Beijo. Obrigada, hoje eu consegui. Beijo, gente. Beijo, boa noite. Beijo, boa Tchau. noite. Ô, Val, não fica com raiva, não, hein? É brincadeira. É zoeira. Tchau. Boa noite.